O CEO da empresa, o CEO da empresa está aqui com a gente, dando suporte também. Não tem outra empresa igual a Menos não. Tá liberado já o YouTube lá, tá bom? Podem. Obrigado, Flávio. Podemos? Podemos, doutora Pauline? Então vamos lá. Cadê? Aqui, abrir, tá pequenininho. Aqui. Então, gente, vamos lá. Boa noite a todos. Fico feliz em estar aqui. Mais uma noite. Ficou grandão pra mim. Deixa eu fechar. Aqui, pronto. É, Fico muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Aqui, o que eu falo deve estar gravado em várias palestras que eu venho dando, que realmente é bem interessante esse projeto, né, que o Anemazoi faz de chamar pessoas profissionais que cada um na sua respectiva área para poder divulgar, promover saúde. E isso é uma coisa assim bem legal, porque no sentido assim, a gente é tão carente de informação, por mais que a gente está passando por um momento de excesso de informação, a informação ela está muito deturpada, é muita gente falando muita coisa, e as coisas acabam se perdendo, e e é muita gente falando, fica um ruído, um burburinho, um fala isso, outro fala aquilo. A gente só encharca o nosso cérebro de informação e, na verdade, o que tem que ser passado, as orientações que precisam ser passadas, não são feitas. Então, a gente está numa era de inteligência artificial, de tecnologia, mas conheço ainda muitas mulheres fazendo cirurgias de períneo porque não conhecem fisioterapia pélvica. Conheço muita gente ainda com alergias absurdas, mas não conhece a importância da vitamina D alta no corpo. Então, assim, é muita coisa que a gente está passando por cima e não se é ventilado. Então, eu acho, assim, só parabenizo essa empresa, porque cada profissional que vem aqui falar um pouquinho é uma semente que a gente está plantando na cabeça de muitas pessoas, e o fato de ser online, a gente consegue atingir um maior número de pessoas sem barreiras. Então, assim, isso é muito honroso, muito bonito isso. Então, vamos lá. Eu resolvi falar sobre osteopenia e osteoporose. E vamos saber o que que se trata e as repercussões disso na nossa vida. E isso é super plausível de ser desacelerado. Pode passar. Bom, mais uma vez, assim, eu acho importante a gente falar, né? Quem sou eu? Eu sou graduada, acho que, sei lá, há quase 20 anos em fisioterapia. Dentro da fisioterapia eu tenho um caminho, tá? Eu já trabalhei dentro de CTI público, emergência pública, com pilates, enfim, tem formações em neurociência, em, meu Deus, acupuntura também. Enfim, algumas formações, já tenho algumas formações dentro da saúde integrativa, ozonoterapia, biorressonância, enfim. E estou cursando biomedicina, assim, tinha necessidade de aprofundar cada vez mais no conhecimento dos tratamentos, enfim, do que eu já venho fazendo. Atualmente, eu sou gestora do meu instituto, tenho um instituto em Copacabana, em parceria, é Instituto Bocara Onco Reabilité, junto com a minha sócia, que trabalha com oncologia, com Pilates também. Então, a gente leva juntas um instituto em Copacabana. Pode passar. Bom, o que que a gente vai falar? Vamos falar o que que é a osteopenia e a evolução da osteopenia, que é o grau maior, que é a osteoporose, a estatística no Brasil. Por que que repercute mais nas mulheres? Homens também têm, tá? Mas o público feminino é maior. E eu achava porque mulher vivia mais, mas não é isso. Tem uma causa muito mais profunda por trás. As causas, o tratamento multidisciplinar, e não tem como eu não falar de intestino e fígado. E vamos falar um pouco do raciocínio clínico para a suplementação. Eu poderia chegar aqui e falar só da suplementação. Você está com baixa densidade óssea, vamos fazer isso, 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 isso. Mas o importante do é que a gente precisa passar isso para as pessoas que isso pouca medicina convencional faz,
é a autonomia. A pessoa ter a informação e poder saber, poxa, está acontecendo isso. Deixa eu me orientar. Não, e não deixar totalmente a sua saúde à mercê, né, de um profissional, sem descaracterizar a importância dele. Mas a gente precisa saber um pouco do nosso corpo, tá? Então vamos passar. Bom, o que é a osteopenia? Antes de eu ler slides, vocês estão vendo esse osso lá na frente? Aqui, essa bolinha? Então, a gente tem de um lado o osso íntegro e do outro lado o osso que já está com além da osteopenia, que é o início, né? Já está numa osteoporose. Consegue ver a diferença? Um, a massa dele está toda cobertinha, ou seja, a gente tem números iguais, as células ósseas estão lá, estão se reproduzindo, se regenerando. No outro, ele já está mais rarefeito, olha só, tem mais buracos. Então, ou seja, a massa óssea, a densidade óssea está diminuindo, diminuiu muito. E isso é muito sério, porque isso é silencioso, não dói, ninguém sente nada. E cada vez mais eu vejo pessoas mais jovens já com osteopenia. Moças já com 40 e poucos anos já com osteopenia. Isso é muito sério, porque não é para acontecer não nessa idade. Então, o que que a gente tem quando a gente está tendo uma diminuição na nossa massa óssea? A produção que a gente tem diariamente de osteoblastos, osteoclastos, né? Todo esse emaranhado celular funcionando diariamente a nosso favor, eles começam a perder o quê? Função, começam a diminuir a sua vitalidade. E qual é a seriedade que isso pode evoluir? A gente pode realmente ter mais quedas, mais fraturas espontâneas, isso é real. Você está sentado, do nada faz um movimento, aí faz uma fratura de vértebra, porque você não tem mais densidade óssea disponível, ou então você está andando, faz uma queda da própria altura, pronto, o osso que mais tende a fraturar é o fêmur, e aí você vai lá para o hospital por conta de fratura de colo de fêmur. Tudo qual era a causa por trás? Uma das, tá? Porque o ser humano é complexo. É justamente essa densidade óssea que estava cada vez mais ficando rarefeita. O osso estava perdendo, estava ficando fraco. Então, o que que é a osteopenia? É uma condição caracterizada pela diminuição da massa óssea, que é a densidade mineral óssea. A densidade óssea abaixo do normal, mas ainda não é classificada como osteoporose. A osteoporose é a evolução da osteopenia. E a gente tem aí, quando a gente faz a densitometria, a gente é um dos exames diagnósticos. Pode passar. Então, como é que é a evolução? A predominância são em mulheres, a gente vai entender o porquê, no outro slide eu vou falar. E a osteopenia, ela evolui para osteoporose, mas também tem homem com osteopenia, tá? Não acha que não tem, não. Meu pai tinha muita osteoporose, então homem também tem, mas a predominância é em mulher. A osteoporose, ela representa perda severa da massa óssea e aumenta muito o risco de fratura. E os fatores agravantes, eu colocaria mais, tá? Que eu vou falar, que é além da idade, sedentarismo, má alimentação, tabagismo. Isso todo mundo fala, isso é muito clichê. Porque a idade, uma coisa que eu venho observando até no Instagram que eu acompanho, a idade realmente ela é cruel. A gente vai envelhecer, os hormônios vão diminuir, ela acontece. Os radicais livres vão acontecer, o estresse oxidativo, mas ela não é determinante. Se a gente faz coisas, se a gente tem artifícios para poder levar esse envelhecimento que ele vai acontecer de uma forma melhor, é possível a gente passar pelo envelhecimento com menos débitos ou sem perceber. É possível.
A gente vem vendo mulheres envelhecendo e equiparando. Uma faz exercício, a outra não faz. Uma tem boa alimentação, outra não tem. Uma bebe água, outra não tem. Então, a idade, falar que é a idade, para mim não significa nada. Se você chegou numa idade X já com diabetes, hipertensão, osteoporose, significa mais sobre o que você fez da sua vida do que especificamente a tua idade. Então, a gente tem também o sedentarismo, isso também é uma escolha. A gente precisa entender que, de alguma forma, é importantíssimo colocar, de alguma maneira, a gente tem de domingo a domingo, exercício na sua rotina. Pelo menos 30 minutos. Ou de 2 vezes por semana. Aí, ó, a Organização Mundial de Saúde diz que 2 vezes por semana também é sedentarismo. Mas o mínimo, alguma coisa tem que ser feita. O que não dá para falar é, eu não posso e não consigo fazer nada para mudar isso. Isso também precisa de um outro estado de consciência. Má alimentação, isso é fato. Por que má alimentação? Principalmente quando eu como alimentos que a gente já sabe quais são, mas a gente vai estar sempre repetindo: açúcar, farinha de trigo, gordura, o álcool. Tudo isso degrada a parede do intestino, que é onde também começa tudo. Se a gente não tá, se a gente degrada o órgão que absorve nutrientes, a gente não vai absorver os nutrientes adequados. Então, eu ousaria dizer que a gente vive uma pandemia silenciosa de desnutrição, de inúmeros níveis e graus e de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, seja o que for. Tabagismo, aí entraria também, né, as escolhas de vida. Tabagismo, uma alimentação, enfim. Lucas está fazendo tricô, não é, Lucas? Perguntaram aqui no chat. Crochê. Você falou que faz, não falou? Crochê. Perguntaram no chat o que o Lucas está fazendo. Então, vamos lá. Lucas, Ele é muito prendado. Lucas, doutora Pauline, eu também estou fazendo crochê, Diga. ó. Estou fazendo crochê, Muito Lucas. bom, muito bom. É muito Então, vamos lá. gostoso. Vamos continuar. Todo mundo deveria ter um hábito. Ter um hobby, né? Acho importante isso. A Então, gente vamos presta. continuar? Podemos mudar? Mudou? Deixa eu ver. Podemos mudar de slide. E aí eu trouxe aí uma foto para mostrar o que acontece, né? Esse rótulo do envelhecimento, que a mulher fica mais corcunda, homem e mulher, mas a mulher mais por conta até da gravidade dos seios e tal. Fica mais corcunda, isso tudo mostra o quê? Quando a gente, né, é muito comum falar, eu na juventude eu media 1,70, agora eu tô com 1,50. Meu pai, ele envelheceu com 1,50, ele chegou a 1,70. E então essa diminuição de estatura também é normal. É, então também é comum da perda óssea. Não acha que não tem relação, tem relação também com a osteoporose e a osteopenia. Então, para vocês verem como que fica lá embaixo, né, dessa figura onde tem essa mulher, que ela está mais alta e vai passando a idade, ela vai ficando mais corcunda, dá para ver embaixo como é que é a trama óssea, né? Numa você vê que tem mais células, né, que é uma trama mais fechada. Não é uma trama totalmente fechada porque o osso ele precisa ele ter a leve flexibilidade que ele tem, igual o bambu, né? Mas você vê que no envelhecimento como que essa trama ela é praticamente porosa. Então é mais ou menos isso que acontece com a osteopenia que evolui para a osteoporose. Pode passar. Não abriu, não voltou. Ah, tá. Bom, estatística. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Estima-se que uma em cada 3 mulheres acima de 50 anos sofre fraturas
relacionadas a isso e nem percebe que é osteoporose ou acha que não, isso não tem a sua gravidade, tem muita gravidade. E a osteopenia afeta ainda mais pessoas, sendo considerada uma condição silenciosa e subdiagnosticada. E eu vejo isso na minha prática clínica muito comum, muito comum. E a osteopenia, ela consegue ser investigada, já consegue perceber até mesmo no raio-x. Chega uma pessoa com uma questão para mim de coluna, aí eu começo a ver que o osso está mais rarefeito no raio-x. Quando a gente percebe isso, é porque já tem 30% já de alguma condição de osteopenia se instalando. Não começou ontem, entendeu? Se eu olho para o raio-x e falo, olha, tô percebendo aqui que era para estar uma cor e tá outra, né? Tá um pouquinho mais perdendo a cor. Eu acho que é importante a gente investigar qual é o grau da osteopenia ou se já está evoluindo com uma osteoporose. Então, isso está cada vez mais também, as pessoas mais jovens sendo acometidas por isso. Pode passar. Bom, quais são as causas? Todo mundo vai envelhecer, isso é fato. Só que dizer que eu tenho muito. A gente vai envelhecer, o osso vai envelhecer também. As mulheres são mais acometidas por conta de questões hormonais. A gente tem menos hormônio, o hormônio da testosterona, que é importantíssimo para a densidade óssea do que os homens. Então, de fato, a gente é um público-alvo para isso. Mas dizer que eu tenho isso por conta do envelhecimento, eu preciso investigar se você faz exercício. Eu vou perguntar, mas você faz exercício? Ah, não faço. Então, eu não sei dizer se foi só o envelhecimento que te causou isso. Mas você está suplementando? Porque mulher pós 40 anos precisa suplementar. Não vai achar que você vai conseguir vitamina D do sol, porque você não vai conseguir. Você precisa suplementar. Não vai achar que você vai conseguir magnésio na alimentação, porque você não vai conseguir, tá? Você precisa de fato suplementar. Você está suplementando? Ah, não, nem sabia, o médico não me passou. Então, não sei, será se foi só o envelhecimento a causa da sua osteopenia? Eu questiono isso. Baixa ingestão de cálcio e vitamina D. Lembrando que não é só, o médico me passou osteocárdio, tem só, é, como é que você suplementa? Eu tomo cálcio todo dia, gente. Só cálcio não vai ajudar na sua osteopenia, não vai ajudar a preservar a densidade óssea e ele não pode ser tomado sozinho. Quem estuda suplementação, quem estuda ortomolecular, sabe que a gente precisa entender sobre sinergia, combinação de minerais e vitaminas. Se eu tomo só a vitamina D e não coloco o K2, o seu cálcio está indo para qualquer ponto, qualquer lugar, menos para o osso. Então, eu preciso da vitamina D somada à vitamina K, que é o GPS do cálcio, que vai pegar esse cálcio e levar para onde ele tem que ir, que é para o osso. Então, a gente precisa entender de como as vitaminas e minerais se combinam entre si para fazer uma prescrição direitinha. Senão, a gente ainda vai ouvir falar que eu tomei cálcio a vida inteira e a osteopenia não melhorou. E não vai. Sedentarismo, ele é uma causa real. Não adianta nada. A gente é um ser multissistêmico, multifuncional, vários órgãos, várias células, várias enzimas. É como chover no molhado. Você vai gastar dinheiro e não vai ter o resultado como que deveria ter. O exercício, nós somos matéria densa. Então, matéria se trata com exercícios que estimulem a matéria, o corpo. Então, o exercício, ele ajuda a potencializar o osso, o músculo, porque além da osteoporose, a gente também sofre da sarcopenia. Então, a gente tem que cuidar da perda óssea e da perda da massa muscular, que é tão severo quanto sarcopenia também, tá? Então, consumo excessivo de álcool e tabaco, não preciso nem falar. Ah, por que que isso acontece?
porque isso compromete severamente a função do fígado e do intestino, porque eles não vão ajudar a produzir substratos Doutora Paulina. pro osso, não vai ajudar a reter nutrientes, eles estão no nosso corpo, estão competindo com os minerais ruins, com metais ruins provenientes do fumo. O uso prolongado de certos medicamentos, isso é fato, diminui a absorção de cálcio, de vitamina D, como corticóide, anticonvulsionantes, enfim. E a disbiose intestinal, a gente está falando de uma saúde integrativa. Então, tudo que for falar de saúde integrativa, a gente já relaciona com o fígado e o intestino. Então, o que é a disbiose intestinal? Dentro do nosso intestino, que é um tubo todo enrolado, bem grande, dentro da nossa barriga. Ele precisa ser enrolado para ser compacto, mas ele é enorme. Lá dentro mora uma selva de bactérias, e essas selvas, chamada microflora, precisa funcionar ao nosso favor. Um contingente de bactérias que tem que funcionar ao nosso favor. Quando a gente fica muito doente, quando a gente tem mais predisposição, quando a gente tem questão com o intestino, quando a gente tem questão com o estômago, quando a gente come e tem muitos gases, a gente está produzindo bactérias não tão boas para a gente. Porque elas têm que ter equilíbrio. As bactérias não são boas nem ruins. Tipo H. pylori. Eu tenho H. pylori. Gente, H. pylori mora no seu intestino. Precisa morar no seu intestino para manter o equilíbrio da microflora. Se ela sobe para o estômago, é porque houve um desarranjo dessa selva, né? Dessas bactérias. E aí, então, houve proliferação de quem não deveria estar proliferando. Então, isso seria disbiose intestinal. Quando eu tenho mais bactérias ruins funcionando, me atingindo, eu tenho um intestino mais inflamado, é uma parede intestinal que também está com as suas inflamações, que está permeável. Então, ela não está fazendo a captação, absorção adequada de nutrientes. E aí, então, o que adianta eu suplementar se eu não estou tratando direito o intestino? Se eu não passo por períodos de desparasitação, se eu não passo por períodos de eliminar metais tóxicos, se eu não passo por períodos de limpar o fígado, que é o que faz todo o metabolismo do nosso corpo. Então, o raciocínio é por aí. A esteatose hepática, por que a esteatose hepática? O que é esteatose hepática? É gordura no fígado. Mas eu não como gordura. Não é comer gordura. Carboidratos refinados em excesso, açúcar refinado em excesso, vai prejudicar o fígado e ele vai ficar gorduroso por conta disso. Então, quando a gente tem uma questão, e todo mundo tem um grau de esteatose hepática, eu ousaria dizer, quando a gente tem um fígado que está com uma questão de gordura, ele não está ajudando no metabolismo de minerais também. Então, a gente não está absorvendo. Então, essas são as causas. Pode passar. Eu quero falar. E sim. Na mulher, ela é um pouco mais prejudicada, né? A questão da causa também entraria a questão hormonal, porque a partir dos 40 anos, isso é estudado, é estatístico, a gente tem um declínio, né, dos nossos hormônios. Lembrando que a gente tem estrogênio, progesterona e testosterona também. A mulher tem testosterona. É um hormônio tanto do homem quanto da mulher, porém, absurdamente em maior escala no homem. E isso faz deles um felizardos, porque eles têm muita proteção contra muitas questões por conta disso.
Uma delas é, enfim, a osteopenia, quem tem mais predisposição é mulher, a osteoporose. Então, tem muitas questões por conta dessa deficiência, não vou dizer deficiência, porque a mulher, ela naturalmente tem bem menos de testosterona, mas a gente vai envelhecer, esse pouquinho que a gente tem fica mais comprometido ainda. Então, quando a gente entra nos 40 anos, a gente começa a perder progesterona. E o que a progesterona ajuda a fazer? É só um hormônio da questão feminina? Não. Todos os hormônios vão ajudar em alguma espécie, em todas as partes do nosso corpo. É isso que a gente precisa entender. E a progesterona reduz, quando ela está baixa, ela vai reduzir a formação de novas células ósseas. O estrogênio, quando ele está baixo, ele vai acelerar a perda óssea. E a testosterona, ele vai reduzir a massa óssea. Então, é por isso que a mulher ela tem mais questão voltada nesse aspecto do que o homem. Homem tem? Tem. Ainda mais hoje em dia, a gente vê muita predominância estrogênica em homem, alterando o ciclo também da testosterona. É como a gente está vendo homens com baixa testosterona, muito mais comum do que antigamente. Isso também está prejudicando a saúde deles, e sem comparar que fumo, bebida, álcool, sedentarismo é comum a todos, homem e mulher. Então, isso prejudica também a massa óssea. Pode passar. Bom, tratamento, que foi como eu falei, eu poderia aqui chegar e falar sobre fazer densitometria óssea, fazer raio-x. Não é essa a proposta é mostrar, primeiro, a preservação, suplemento, antes de tudo, para ser tomado para ajudar a preservar a saúde. Mas, como eu falei, a gente é um ser multissistêmico. Muitas células, muitas bactérias, muitos órgãos, muitas enzimas. Só usar uma estratégia para tratar uma coisa não vai fazer sentido. Porque nosso corpo precisa de movimentação. A gente tem sangue, a gente tem linfa, a gente tem músculo. Então, tudo isso precisa ser estimulado com exercício. A alimentação, não vou dizer para você ser rigoroso de dezembro a dezembro. A gente sabe que é importante, faz parte da vida o equilíbrio. Mas a gente está falando de uma alimentação ruim de domingo a domingo. Então, isso precisa ser olhado com cautela. A gente precisa entender que, pelo menos, a maior parte da semana, a maior parte dos dias da semana, a gente precisa ter uma alimentação mais balanceada. Se a gente está tendo muito excesso, a gente precisa olhar para isso, porque todo excesso esconde uma falta. Tá faltando o que na sua vida para estar compensando em outras questões? Então, é uma alimentação mais balanceada com proteína. Mas eu não como carne, mas existe mil formas de proteína, outras formas de proteína que precisam ser ingeridas. E principalmente pessoas veganas e vegetarianas têm que suplementar mais ainda, porque realmente a proteína animal faz diferença no corpo. Isso já foi estudado, não sou eu que estou falando. Então, uma alimentação mais voltada com proteínas, com carboidrato de longa duração, com frutas, enfim, evitando os açúcares refinados da vida. Então, isso tudo vai fazer bastante diferença na nossa vida. Cuidar da flora intestinal. Aí eu falei, só que isso precisa de um olhar, bastante orientação. Porque o que eu mais escuto eu evacuo todo dia, eu vou ao banheiro todo dia, eu tô normal. Ah, eu vou dia sim, dia não, sempre foi assim, tô normal. A gente vê a qualidade do intestino pela repercussão de comorbidades que a pessoa apresenta na vida. Exemplo, é uma pessoa com muita alergia, tem alguma questão intestinal. É uma pessoa com insônia, é uma pessoa que gripa muito, baixa imunidade, é uma pessoa que tem tendência já, mostrando tendência a doenças autoimunes. Então, aí o intestino está falhando. Porque a gente precisa entender que o intestino não foi feito só para eliminar o que tem que ser eliminado. Ele absorve o que precisa ser absorvido, ele produz neurotransmissores que estimulam o nosso cérebro para o prazer, ele produz 90% do nosso sistema imunológico. Então, não é só saber se você está eliminando ou não, é fazer uma série de perguntas, de testes, para saber se ele está inflamado.
Outra forma também de tratamento é passar por períodos de detoxificação, que vai ajudar tanto no intestino quanto no fígado. Então, eu sempre falo de período de desparasitação, eu sempre falo da importância de, tempo em tempo, estar usando o amargo junto com a espirulina, com a cápsula de ozônio, usar um remédio orientado para desparasitar, enfim, passar por consultas de ozonioterapia, enfim, uma série de recursos que a saúde integrativa é muito boa nisso, para poder estimular a detoxificação. Porque a gente pensa só, a gente tem uma casa e a casa tem uma caixa d'água. A gente tem toda uma orientação para cuidar da caixa d'água, só que a gente não entende que a gente tem que também passar por processos de limpeza. A gente esqueceu que a gente é a nossa própria morada, o nosso corpo é o nosso templo, uma série de coisas. Nosso corpo é que nos carrega para lá e para cá, que absorve toxinas o tempo inteiro. Então a gente esqueceu completamente disso. A gente dá valor ao material fora, mas não cuida do de dentro. Então, a exposição ao sol, mas lembrando que só isso não dá, porque quem é que tem tempo hoje em dia para se expor ao sol diariamente? Porque isso tem que ser feito todo dia. Nem todo dia tem sol, por exemplo, aqui hoje não teve, no Rio de Janeiro. E também não é qualquer horário que ajuda a absorver sol, absorver a vitamina D, fazer a mudança. Então, assim, é importante sol, muito importante e tal, mas suplementar. E rever as escolhas de ingestão de álcool, açúcar, né? Ter um equilíbrio maior para isso. Eu não coloquei aí, porque eu vou falar agora, né, no próximo slide, mas a suplementação é super importante. Pode passar. Independente da questão que eu venha falar, para mim não faz sentido não falar do polivitamínico. Por quê? Porque o corpo humano, eu posso chegar e falar, osteoporose, osteoporose, somente vitamina D, magnésio e cálcio. Posso falar só isso, acabou a palestra, acabou a aula. Mas eu sei, e do professor que eu venho, se ele soubesse eu falando isso, eu falei, gente, você não fez a minha aula. O corpo humano trabalha com sinergia, combinação. Um mineral estimulando o outro. Uma vitamina estimulando a outra. Então, se eu estou tomando a vitamina D, mas não estou colocando a vitamina A, a formação da vitamina D, ou seja, eu não estou contribuindo com o meu próprio corpo. Então, o polivitamínico não é só porque tem tudo, porque tem tudo, não. É porque a combinação de tudo vai potencializar o seu tratamento. Então, para mim, toda suplementação começa com polivitamínico. Depois, né, do processo de desparasitação, todo um processo de limpeza que eu gosto muito e super trabalho isso com meus pacientes. Agora, se a gente for falar bem especificamente da osteoporose, da osteopenia, eu preciso falar de melhorar a densidade óssea. Então, o polivitamínico, no caso, tem que ser acrescentado outros suplementos para potencializar a massa óssea. E aí, quem é que pode fazer bem isso? O magnésio, que aí tem o SD-fibro, tem 3 magnésios, junto com a vitamina D, junto com a K2. No caso da mulher, que está perdendo mais testosterona, e até o homem também, que tiver com uma testosterona mais baixa, mas a mulher, que tem questões hormonais mais importantes a serem vistas. Vamos ver se não tem uma questão hormonal envolvida, se é necessário um Pro-Uma ou um Lib-Whey. Eu gosto muito do óleo de prímula, porque ele ajuda a aumentar a progesterona. Então, porque o colágeno ele entra, apesar de... Porque ele trabalha também o tecido conjuntivo de sustentação. Então, ele vai estimular indiretamente também na função óssea. O SD-Actro, que ele é um composto específico para questão óssea. O SD-Fibro eu já falei. E aumentar a carga antioxidante, se tiver relação com a questão do envelhecimento. O ozônio é extremamente antioxidante, mas a gente poderia pensar em outros também, como a própria coenzima Q10. Outra coisa que eu não botei aí, mas
já tinha pensado em falar, é a própria creatina. A creatina vai aumentar diretamente e vai ajudar na minha saúde óssea, porque se eu estou treinando, tendo mais força, eu estou estimulando mais a formação de material ósseo. Então a creatina também é muito bem-vinda, apesar de não trabalhar diretamente nisso. Mas se eu pensar todo numa combinação, ela é bem-vinda e demais. E é isso, acho que pode passar. E é isso, gente. Ficou a minha mensagem para hoje. Deixa eu ver se tem perguntas. Acho que não. Não, não temos. Dessa vez no chat não temos perguntas. Doutor Paulinho, eu vou dar 5 minutinhos para os que estão aqui conosco no Zoom. Quem tiver alguma pergunta relacionada ao tema abordado hoje, a doutora Paulinho vai dar 5 minutos do tempo dela também para responder as perguntas. Usem esse tempo com sabedoria. Doutora Pauline, eu tenho osteopenia. Olá. Boa noite. Eu tenho osteopenia na coluna. Isso reflete nos músculos também? Sim. Dor. Eu diria que a osteopenia. Você tem quantos anos? 63. 63. Então, eu, antes de trabalhar com suplementação, bem antes, no início da minha formação, que eu sempre fiz a parte de reabilitação em geriatria, eu sempre trabalhei com isso, vários casos de pacientes que eu acompanhei revertendo a osteopenia fazendo exercício. Então, independente né, de você ter o médico falou que eu tenho isso. Isso acontece, mas você pode reverter, porque o exercício físico, ele vai estimular toda uma questão física. Se a gente lembrar, o corpo humano, ele é uma engenharia. Ele funciona como com leis físicas e químicas o tempo inteiro. Então, quem já ouviu falar em toda ação tem uma reação, o exercício vai causar uma ação que vai estimular o osso a produzir mais osso, entendeu? E aí, se Sim. você suplementar direitinho, você vai estimular a captação melhor desses nutrientes dentro do osso. E por que que a osteopenia tem relação com a força muscular, com a qualidade muscular? Porque se eu tenho um envelhecimento, o envelhecimento ele é geral, né? No caso, claro que a genética vai abrir vai determinar, vai ajudar a determinar, porque enfim, vai expressar o gene de acordo com o que é a tendência da pessoa. Mas se eu estou envelhecendo o osso, obviamente o músculo vai acompanhar. Mas tanto a osteopenia quanto a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, são totalmente recuperáveis. Ah, que bom, então. É. Porque É um porque diagnóstico, se a gente... eles falam que a osteopenia é o caminho da osteoporose, né? É o Inclusive, caminho, mas ele é totalmente involutivo. eu fiquei Ele é horrorizada quando completamente, eu você passei pode... na médica. Eu fiquei muito horrorizada quando eu passei na médica. Ela falou para mim que não tinha nenhuma medicação para passar e que enquanto não virasse osteoporose, ela não poderia passar medicação nenhuma. Foi isso que ela me falou. Eu fiquei horrorizada. Gente, eu não acredito. É isso que eu falo. A gente tem inteligência artificial. Você tem países já que praticamente 70% é tudo máquina. É carro sem motorista, é Uber sem motorista. Mas a gente ainda tem médico falando isso, cara. É surreal. Eu fico chocada. Eu dou graças a Deus eu para a fiquei área muito que eu tempo segui. sem suplementação por causa disso, porque eu não sabia o que fazer. Entendeu? Sim, E aí, eu cheguei a um tempo, quando eu estava cursando fisioterapia, eu comecei a tomar suplementos, eu era muito fechada para isso, e o médico falou, não, joga isso fora, porque tudo é eliminado no xixi. E aí eu não dei mais andamento, eu voltei a estudar suplemento em 2018, é muito recente. então, eu estou tomando agora também. Então, Eu enfim, só vinha fique tomando sabendo cálcio. que ela é silenciosa. Então, eu vinha tomando cálcio, Não, só cálcio mas não. não sabia da K2.
Então, mas É, e é aquilo não, que eu falei, mas não não, é só cálcio e não é só K2, é tudo. Tem que entrar um uhum, polivitamínico, porque também tem carência de complexo B, que é importante para a parte neurológica, enfim. uhum, A gente trabalha a sinergia com todos os minerais e vitaminas, que vai ajudar, e principalmente com os predominantes, que é D, K2, magnésio, é, D, uhum, K2, isso. Mas, por exemplo, aquilo que eu falei, a vitamina D precisa da vitamina A, precisa da vitamina E, e aí a gente encontra no polivitamínico. E é certo, completamente reversível. Se ainda está na osteopenia, se você fizer tá, direitinho, uma orientação bem seguida, mas tem que ter exercício. Por quê? Porque o corpo, ele funciona através de estímulo mecânico, exercício. E não vem com uhum, esse negócio, vou fazer, o médico mandou. Na minha época, quando eu trabalhava bem especificamente com geriatria, assim, era bem absurdo o que eu ouvia. O médico mandou eu fazer na água. Eu falei, gente, exercício na água não forma osso. uhum, Não forma. Porque não tem gravidade. É uma outra física, é lei do empuxo. É uma outra, um outro ambiente físico estimulando o corpo. Quem estimula mesmo osso é exercício físico, musculação, pilates, precisa da gravidade. Não é só também a caminhada, o aeróbico. O aeróbico é importante para a parte cardíaca, enfim, vai ajudar, vai. Mas a gente precisa pegar peso, ou fazer um calistênico, ou fazer um treinamento funcional, alguma coisa assim, precisa. E é muito impactante, porque já foi visto que a perda da força muscular nas pernas tem relação com outras questões mais sérias, então tem que fazer exercício. E é reversível, sim. que bom saber disso. Obrigada, doutora. Nada. Acho que travou. Ah, voltou. Eu acho que travou para todo mundo. Acho que é isso, então. Não tem mais dúvida, gente. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Doutora Pauline, boa noite. Tudo Olá, bom? Saudade. tudo? Verdade, com o tempo. Então, no caso dos suplementos, quais são os melhores horários para tomar? Os melhores horários para tomar o suplemento, nesse caso aí? Então, a maioria, né, do que eu falei, eles são lipossolúveis. Eles precisam é, a gente comer, né? Comer algum carboidrato bom, né? Então eu indicaria. E tudo que vem vitamina D é melhor na parte da manhã, pela reação química com o sol, com a claridade. Então a maioria eu indicaria pós café da manhã. E, mas no caso, por exemplo, o SD fibro, né, que são 3 magnésios. Se a pessoa tem questão com insônia, pode tomar à noite, porque magnésio ajuda a relaxar. Mas a maioria, sim, eu indicaria pós café da manhã. O ozônio pode ser em jejum, né? O ozônio é em jejum, sim. Tá bom. Obrigada. Parabéns aí pelo seu treinamento. Obrigada por estar aqui comigo. Tá bom. Mais Mais alguém? algum? Mais alguém tem alguma pergunta? Mais uma pergunta, doutora Paulina. Pode, vamos lá, mais uma. Alguém perguntou aqui: tenho fibromialgia. O Pilates é bom para mim? A Tânia. É uma pergunta ou é uma confirmação? Pilates é bom pra você, com certeza. Pede pra ela botar bastante peso pra poder trabalhar bastante esses músculos. Respiração. Mais alguma dúvida, gente? Podemos fechar? Podemos. Então é isso. Doutora Paulina, mais uma vez, parabéns
E muito obrigado por tanto conhecimento, por tanta entrega. Deus abençoe. Tenho certeza que mais uma vez aí a oportunidade de falar foi dada a você e você usou ela maestricamente. Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigado. Te admiro muito. Temos muita sorte de ter pessoas como você aqui no time da Nemas United. Olha só, gente, incrível. Também gosto muito das suas aulas, suas palestras, seu treinamento. E quem puder também, tá com o Lucas às 8 horas da manhã todo dia, muda a vida. Muda os pensamentos, muda a estratégia, enfim. Então, acho que o João e a Edna selecionaram pessoas a dedo mesmo. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Gente, Deus Também. abençoe. Aproveitem essa oportunidade, aproveitem esse conhecimento para colocar ele em prática. O seu João disse que quando você apenas tem o conhecimento e não tem a prática, você está sendo tolo. E não é para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para ser sábios, colocar tudo isso aqui em prática. Então, coloque em prática esse conhecimento hoje dado ouro, 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 ouro. Um beijo, Deus abençoe, uma excelente noite para vocês. Tchau, tchau.